controlar, né, essa infraestrutura digital também vai poder controlar ou fazer parte do jogo, né? Então a gente já vai vendo como que estão sendo criadas tecnologias responsivas que vão mudar a forma como a gente interage com os objetos. Se diz também que a gente está na última era assim, de objetos não inteligentes, né? Que no futuro tudo que a gente vai estar se relacionando tem uma inteligência. A cadeira vai se adaptar automaticamente, a luz da nossa mesa também vai se adaptar a gente. Escolas públicas dos Emirados Árabes estão introduzindo inteligência artificial como disciplina formal em todas as séries a partir do jardim de infância. Tem outros países que estão indo pelo mesmo caminho. E aí, OpenAI, Anthropic, a própria Microsoft, o Google, eles estão buscando muito essas escolas, esses governos, para firmar parcerias para estabelecer as suas ferramentas como a ferramenta que vai guiar aí a educação dessas pessoas em torno da inteligência artificial, e é algo que a gente já está vendo, né, sendo desdobrado e que vai acontecer provavelmente em breve aqui no Brasil. Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e nesse primeiro episódio de 2026, como já é tradição aqui, a gente vai falar sobre 3 macro tendências para os próximos 2 anos. Esse conteúdo é fruto de um estudo anual que o Lab de Tendências faz desde 2018, olhando para alguns dos principais sinais de mudanças nas empresas e na sociedade. Para você que já leu o material ou ouviu a palestra em primeira mão no Festival Futuros Possíveis no final do ano passado, aqui na Casa Firjan, a gente vai trazer novidades das últimas semanas que endossam os cenários mapeados. Para você que ainda não conhece esse trabalho, fica aí que a gente vai dar um panorama geral sobre o estudo e, claro, o link para download do conteúdo completo está aqui no descritivo do episódio. Países e empresas se mobilizando para garantir soberania tecnológica, acordos energéticos de longo prazo, o desenvolvimento dos robôs humanoides para uso industrial e doméstico e o desequilíbrio da pirâmide demográfica são alguns dos temas que ajudaram a gente a chegar nas macro tendências tecnocracia, robotecnia e sensorium. E para falar sobre isso, está aqui comigo a Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências Firjan-IEL, doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e mapeamento de tendências. E aí, Carol, tudo bem? Oi, Yuri, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, para a gente apresentar aí as macro tendências para 26, 27. Está aqui comigo também a Isabela Petrosílio, pesquisadora do Lab e mestra em antropologia também pela UF. E aí, Isa, tudo bem? Tudo certo, Yuri. Vamos lá contar um pouco dessas novidades, do que vem pela frente. E antes da gente começar aqui, fica um convite para você que nos ouve do Rio de Janeiro. Aqui na Casa Firjan, em Botafogo, está rolando uma exposição super bacana sobre habilidades do futuro, a Futurabilidade, que está em cartaz até 29 de março, com entrada gratuita. Essa mostra nasce no entroncamento entre educação, inovação e indústria, apresentando uma experiência imersiva, interativa e provocativa. Não deixe de conferir. Não deixe também de compartilhar esse episódio com quem pode se interessar e, claro, dar 5 estrelas se você estiver ouvindo no Spotify, porque isso ajuda demais a gente e não custa nada, vai. Agora sim, bora para a conversa. Bom, eu queria começar explicando rapidinho o que é o estudo, o que eu posso esperar acessando esse estudo e por que ele é importante. Bem, a gente sempre fala, né, que esse estudo tem um papel muito importante, né, um papel de trazer esses cenários que a gente mapeia, né, de futuro, lembrando que a gente trabalha num horizonte temporal próximo, né, então a gente está trabalhando ali num horizonte temporal de 2 anos, e ele tem um papel também de ser um alerta, mas uma provocação para empresas, para os profissionais, para atualizar eles e fazê-los também refletir um pouco, né, sobre que sinais são esses, como que esses sinais estão chegando, se a gente já tem algumas experiências nesses temas, né, e como que eles já podem hoje, né, com essas informações, se preparar tanto profissionalmente quanto dentro de suas empresas
para essas transformações que estão se aproximando. Muitas já estão acontecendo, né? Então, a gente traz um pouco desses desdobramentos também, e o nosso objetivo é preparar essas pessoas e as empresas para lidar com essas mudanças. Não imaginar que a gente está aí adivinhando nada, né? Mas trazendo informações para as pessoas tomarem decisões com maior embasamento. Então, as decisões de futuro que já são tomadas cotidianamente nas empresas, onde vão ser investidos os recursos, qual vai ser o nosso plano anual, bianual, para daqui a 5 anos, isso tudo já são planos de futuro, que às vezes a gente não olha com essa perspectiva, né? E esse estudo que a gente lança anualmente, ele traz esse aporte, né? O que pode ser que está acontecendo que você não está vendo e que seria bom você prestar atenção, onde que pode ser interessante a sua empresa investir, que tipo de parceria seria interessante você ter. Então, é muito esse convite para olhar esses sinais e começar a ser um agente mais ativo na construção de futuro. Legal. E a gente lançou em outubro, né, no final de outubro, como eu falei no Festival Futuros Possíveis, e de lá para cá já tiveram várias coisas aí, várias coisas que vêm acontecendo, algumas delas, inclusive, que endossam algumas das tendências que a gente pontuou lá no material. A gente teve aí a captura do Maduro, presidente da Venezuela, pelos Estados Unidos, a intensificação da retórica agressiva do presidente dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, ao Canadá e outros países da Europa e da América Latina, a afirmação de um acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul, aí um sopro de esperança para o multilateralismo. Saíram também novas projeções sobre data centers no mundo, um novo levantamento apontando para o menor índice de natalidade na China da história, desde que começaram a registrar isso em 1949. Nesse mês também teve a maior feira de tecnologia, a CES, que trouxe várias inovações em robôs e inteligência artificial, um tema também que a gente explorou bastante na segunda macro tendência. E está terminando hoje, enquanto a gente grava, o Fórum Econômico Mundial, que inclusive vai pautar o nosso próximo episódio aqui do podcast. Várias coisas, e aí eu queria começar, então eu vou selecionar um tema aqui para a gente começar falando, que é essa questão dos data centers, porque ela já se conecta à primeira macro tendência, que é a tecnocracia, e aí eu trouxe um estudo que foi lançado agora em janeiro, de um relatório, na verdade, da agência de classificação de risco Moody's, publicado, como eu falei, em janeiro, que aponta que a infraestrutura global de data centers deve movimentar 3 trilhões de dólares até 2030. E a gente traz no estudo projeções que indicam que o consumo elétrico de data centers pode mais que dobrar nos próximos 10 anos. Está na primeira macro, né, a tecnocracia. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso, sobre a tecnocracia, entrando aí nessa primeira macro, o que compõe ela e conectando aí com os data centers, para a gente também explorar depois outros tópicos dessa macro. Eu acho que a temática, né, desse ano ela passa muito pela questão da inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande tema que a gente traz no estudo, entendendo como essa inteligência artificial vai impactar de diversas formas, né? Sendo ali um dos grandes impactos nessas questões relacionadas, né, ao poder econômico e político relacionado à infraestrutura digital. Então, aí quando a gente está falando dos data centers, né, quando a gente está falando também de todos os inputs que a gente precisa para fazer com que essa tecnologia ela seja uma tecnologia realmente, para fazer essa inteligência artificial realmente funcionar e ela ter ali um poder, tem toda uma série de fatores, né, que a gente precisa envolver. E a gente está falando muito sobre isso, quando traz tanto nos vetores, né, a soberania tecnológica, quanto o tema tecnocracia, o destaque é para isso, é como quem controlar, né, essa infraestrutura digital também vai poder controlar ou fazer parte do jogo, né? Porque também a gente vê aí uma disputa, né, para que não tenha apenas um ou duas grandes potências controlando tudo isso. Então, existe também uma preocupação de vários países de entrar nesse jogo. E aí eu acho que essa questão dessa estrutura, né, infraestrutura digital, que é poder, né, que ela é agora fundamental para que as empresas estejam nesse reposicionamento de mundo,
vai ser ali estratégico, né? É um tema estratégico para os países. E aí a gente vê essa busca, né, tanto pelos materiais, quanto pelos combustíveis, quanto pelos data centers, para fazer com que esses países se fortaleçam. Eu acho que a Isabela aí pode também entrar com algumas considerações interessantes, especialmente nesse ponto aí dos data centers, né, Isabela? Então, os data centers, eu acho que é um tema que acaba atravessando todas as macros, como a Carol falou, né? Que a gente está trabalhando a inteligência artificial de uma maneira muito pulsante aí, que é a grande tecnologia do momento, né, atrelada a outras, mas ela aparece muito claramente em todas as macros, e o data center é parte do que viabiliza esse avanço tecnológico hoje, né? E principalmente na primeira macro, quando a gente está falando de tecnocracia, que a gente está pensando aqui a ideia de que o poder econômico e político hoje está atrelado a quem controla a infraestrutura digital, né, para onde vão as coisas, como que as cartas estão sendo dadas aí nesse panorama mundial, é uma coisa que a gente está acompanhando também, quem está assistindo aí o que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial essa semana, a gente vai conversar, né, como o Yuri já falou também, sobre isso no episódio específico, mas está muito pulsante aí, uma nova ordem global muito atrelada a essas questões desse poderio tecnológico, e o data center vem com uma questão também crítica, porque é o uso dos recursos. E a gente aí, puxando esse gancho que o Yuri deu de o que está acontecendo hoje, que confirma o que a gente já falou nessas macros, né? A gente teve há 2 dias atrás um alerta da ONU declarando que a gente está entrando aí na era da falência hídrica do planeta. Então, um alerta bem substancial, numa falência global de água, né? Isso é um ponto crítico, porque os data centers têm uma demanda grande desse recurso, né? Não diferente disso, tem várias movimentações aí em países de pessoas que são contra a instalação de data centers, países também dando uma pausa na instalação para rever esse uso de recursos, e sendo discutidos também como é que a gente pode usar novas tecnologias de resfriamento, porque esse uso excessivo da água vem do resfriamento desses grandes prédios aí, desses recursos tecnológicos, né? Porque a tecnologia física, a gente às vezes lida com a inteligência artificial como se ela fosse desmaterializada, mas ela tem essa materialidade aí desses recursos e que precisam de toda uma infraestrutura que demanda. Eletricidade também é um outro ponto crítico que a gente trata muito nessa primeira macro e está associado a essa questão dos data centers, né? Como que a gente tem um fornecimento de energia e de água que não impacte as cidades e que propicie esse avanço. Então, isso é um dos temas-chave que vão atravessar as discussões desse ano e que a gente trabalha bastante nas macro tendências. Eu fiz um levantamento dos temas que foram mais falados aqui no podcast no ano passado, né? E ficou em primeiro lugar, surpresa nenhuma, inteligência artificial, e em segundo lugar, geopolítica. E aí, esse tema de data center, eu acho que é exatamente a sobreposição dessas duas temáticas, né? Porque é uma batalha por desenvolvimento tecnológico e, por conta disso, uma batalha também por terras raras, que é um dos grandes temas que foi falado também no ano passado, e que justifica todas essas investidas dos Estados Unidos em outros países, né, porque está dependente de materiais. Tem a questão também da guerra dos chips, que a gente traz um pouco aí nessa macro tendência, né, no estudo a gente traz aí alguns cases relacionados a esse embargo, e aí até trazendo também atualizações. Em janeiro, agora, o Donald Trump colocou uma tarifa de 25% sobre alguns chips estratégicos da NVIDIA, que é a maior empresa a maior empresa do mundo atualmente, a empresa mais valiosa, e também da AMD, que são produtoras de chips e semicondutores, itens essenciais para o desenvolvimento não só da inteligência artificial, mas de toda a tecnologia. E aí tem um case, porque acho que vale falar aqui, para quem não conhece material ainda, depois vai acessar no descritivo aqui do episódio, tem cases, né? A gente traz cases de cada macro tendência e dentro de cada macro tendência a gente tem os microtemas, e um dos cases que a gente traz aqui sobre governança tecnológica da macro tendência tecnocracia é o projeto Rio AI, que fala que o Rio de Janeiro quer se tornar um dos 10 maiores polos de inteligência artificial do mundo até 2032,
e a cidade, não só a cidade, mas o país como um todo, se posiciona muito bem, pode se posicionar muito bem diante desse contexto, justamente por ser o recurso hídrico, por ter uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, né? Então, isso também atrai muitos interesses e tem esse potencial aí de trazer esses data centers para cá. Você tem enxergado alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês pensaram aí essa questão no decorrer do estudo? Então, isso é um tema crítico, né, Yuri? Você trouxe a questão do chip, que é outro assunto fortíssimo, talvez até mais do que a questão do data center, que o chip hoje está presente em praticamente todos os itens que a gente lida. Está muito comum aí, desde eletrodomésticos, o carro, tudo tem essa infraestrutura, então já existe uma disputa que antecede até essa questão dos data centers, né? Esses recursos, esse acesso aos chips no planeta, porque nem todo mundo fabrica numa determinada qualidade, então isso é um debate forte junto com essa questão dos data centers, onde colocar esses data centers, o que fazer com isso, como gerir bem. Então tem aí uma disputa e parcerias, né? Você vê um movimento que começou a crescer ano passado, é a União Europeia também entrando nessa questão do debate tecnológico, fora um pouco do escopo que é o habitual deles, que é a questão regulatória, e indo para a prática. Nós precisamos disso, então está ocorrendo uma série de debates desde o ano passado, dentro da União Europeia, né, do bloco. O que a gente faz para conseguir esses recursos? O que a gente faz para conseguir produzir tecnologia dentro do bloco? Então, esse cenário da União Europeia, eu acho que traz bem um panorama do que é o mundo hoje, que até então alguns países não se posicionavam tanto dentro dessa corrida tecnológica, e hoje se vê uma demanda grande porque, como a gente já conversou, né, ter esse poder dessa infraestrutura digital é ter poder econômico e político hoje. Então é muito interessante que haja essa movimentação. Agora, se perguntar como e a que custo isso vai ser feito, isso a gente vai vendo aí ao longo do ano, como é que cada país e os acordos, os novos acordos que estão sendo construídos em cima disso. Trazendo até um exemplo prático sobre todo esse problema, eu selecionei umas notícias também de novembro, ou seja, depois da gente ter lançado o estudo, mas a gente teve uma crise no setor automotivo brasileiro que quase ficou ameaçado de ter que parar de produzir, principalmente o setor elétrico, de carros elétricos, por conta justamente de uma escassez desses chips e semicondutores. Aí o Brasil fez um acordo com a Malásia de cooperação em semicondutores, e depois também conseguiu garantir aí alguns fornecimentos com a China, que também é nosso principal parceiro comercial, a gente já trouxe muito esses assuntos por aqui, para evitar esses cortes temporários aí na produção automobilística, né? Então é isso se desencadeia, é um efeito cascata que vai afetando todos os setores industriais, né? Por isso que a gente também bate tanto nessa tecla e fala tanto sobre esse assunto. Exatamente, e quando a gente pensa nessas parcerias também, além disso, tem a parceria dessas empresas de tecnologia agora com fornecedores de energia, né? Parcerias com usinas nucleares e outros tipos de fornecimento para garantir que esses data centers sejam alimentados de forma contínua ao longo dos anos. Então, a gente está vendo também novos acordos entre empresas e novas possibilidades aí de movimentação desses negócios, né? Novas ampliações aí dos escopos dessas empresas de tecnologia que antes não tinham tanto isso no radar. Vocês trouxeram alguns acordos desses no estudo, né? Trouxemos a Meta, outro do Google, né, para falar sobre essa questão, os dois no âmbito dos Estados Unidos também. Né, o da Meta, um acordo para manter um reator funcionando aí por mais 20 anos, e do Google um contrato de compra de energia com uma empresa de tecnologia nuclear, também para alimentar os data centers em 2 regiões dos Estados Unidos com energia nuclear limpa e contínua. Então também tem debates aí, essa questão da matriz energética, que já era um tema que a gente já conversava em outros relatórios, ele volta, mas agora com outras ênfases, né, de como dar subsídio para esse avanço tecnológico. Mantendo ainda nessa macro tendência da tecnocracia, tem um outro case que acho que traz uma pimentinha a mais em todas essas discussões e principalmente quando a gente imagina, faz esse exercício de imaginar o futuro, que é a tecnologia quântica, né? Computação quântica. Teve
um case que a gente trouxe também no estudo do lançamento do primeiro data center Quantum AI em Nova York, e teve um outro case aqui que foi um protótipo de um computador quântico na China. Como é que está abordada essa questão da computação quântica no estudo? E até reforçando, eu acho que vale falar, a gente tem um episódio sobre computação quântica aqui, é um episódio um pouco mais antigo, se não me engano tem 1 ano e meio, mas vale reforçar que ainda não tem um desdobramento prático essa tecnologia, mas se coloca aí como uma das principais apostas para o futuro, e a China vem liderando isso. A gente falou, inclusive, no episódio do SXSW, né, que foi muito mencionado isso lá, SXSW, esse grande evento de tecnologia e inovação, que a gente teve presente no ano passado lá em Austin, no Texas, onde foi falado que a China está investindo mais em computação quântica do que todos os outros países juntos, né? Como é que está colocada mais essa aposta aí na mesa? Tem uma questão da computação quântica, né, do SXSW, que eu acho que é importante citar, que eles falam que não é tão distante, não. Eles deram, alguns palestrantes, podem ser otimistas ou não, né, mas eles deram um prazo de 5 anos. Né? A gente, quando fala em computação quântica, a gente acha que é uma coisa muito, muito distante. Claro, tem opiniões distintas, né? Mas, se eu não me engano, acho que foi uma pessoa no Google, mas enfim, não vou lembrar exatamente, ela deu esse prazo de 5 anos e que começaria pelo campo da saúde, né? Algo a gente acompanhar. Principalmente na questão de produção de medicamentos, né? Que eu acho que é um ponto de entrada grande também da inteligência artificial que a gente tem visto, né? Os avanços na saúde são bem significativos, e essa questão da computação quântica entra também nessa grande corrida tecnológica que nós estamos vendo, e algumas apostas aí mais ousadas, né, digamos assim, porque a inteligência artificial já está estabelecida, a computação quântica vem como um reforço disso, uma outra possibilidade, né, porque tem associação com a computação quântica e a inteligência artificial, que a expectativa é que a inteligência artificial chegue a outro nível quando a gente tiver já consolidada a computação quântica. Então, o que esperar disso? Então, muitos países, né, Yuri já mencionou isso que a gente trouxe do SX, né, de quanto que a China está botando de investimento nisso. Então, é também um ponto interessante. É também legal a gente destacar que no Brasil já tem movimentação com relação à computação quântica, né, pensado isso aqui no Rio de Janeiro também, em termos de pesquisa, de universidade, e também de investimento em questão de barreira de segurança, já pensando em protocolos também para proteger, quando a computação quântica avançar, como é que a gente protege os nossos dados. Então, isso já está rolando, né? Não é uma coisa tão distante assim, em alguma medida, isso já acontece em algumas frentes, né, de pensar sobre isso, mas ainda realmente é uma área que está mais no campo aí de um investimento um pouco mais ousado do que é a inteligência artificial, que a gente está vendo que já está consolidada, né? Outro case que eu lembrei agora, estou olhando aqui a cola, obviamente, de protocolos antecipatórios, que é um dos microtemas dessa macro tendência, é que a plataforma gov.br está se atualizando para impor medidas de proteção, antecipando um possível avanço quântico que teria a capacidade de quebrar os sistemas atuais de criptografia. Uma das grandes preocupações também em relação a esse avanço da computação quântica é a questão da criptografia, da segurança de dados, né? E aí a gente fala principalmente no setor bancário, mas no setor jurídico de um modo geral, né? De dados do governo, dados sensíveis, enfim. Acho que a gente pode ir para a segunda macro tendência, falar um pouquinho sobre ela, lembrando que a ideia aqui é um panorama geral, trazendo algumas novidades relacionadas a esses temas, né? Mas que no material completo existe aí, como eu falei, cases, existem microtemas, existem as rupturas, os vetores de mudança que levam a essas transformações, né, e a composição dessas macro tendências que a gente criou. Então, quem quiser acessar esse conteúdo completo, fica novamente a sugestão de baixar o material através do link que está no descritivo do episódio. Mas vamos para a robotecnia. Falem sobre a robotecnia, segunda macro tendência aí do estudo. A robotecnia também acho que é um tema bem importante para a gente ficar atento,
porque eu acho que ela engloba muitas frentes, né? Ela tem a questão dos robôs, né, que a gente já fala há muito tempo, mas que agora, né, eles dizem que os robôs estão saindo dos laboratórios, estão efetivamente entrando, né, no nosso convívio. Temos a questão aí da própria inteligência artificial e do impacto muito grande que a gente está tendo na questão demográfica, né? Então, assim, muitos países com questões complexas em relação à demografia, porque com a baixa natalidade, como que isso vai impactar o futuro desses países, né? Não tendo ali pessoas para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo as pessoas vivendo muito mais, então a gente envolve aí também uma economia do cuidado, quem vai cuidar dessas pessoas, se teremos mais pessoas de mais idade do que pessoas mais jovens, né? Então, a robotecnia ela acaba englobando essas frentes e ela vai envolver também esse redesenho das funções, das identidades profissionais, das nossas relações com essas máquinas, né? Porque cada vez mais a gente está se relacionando, a gente vê toda hora, né? No Instagram, na internet, as pessoas fazendo amizade com o ChatGPT, né? Criando até o ChatGPT, porque acho que é o mais popular, né? Digamos assim, mas criando relações não só românticas, porque existem relações românticas, mas relações de amizade, dando nome, apelidos, usando para questões de saúde, né? Tem gente até que joga o tarô, né? Pergunta coisas mais adivinhatórias, né? Para essas máquinas, mas a gente fica observando como que isso vai impactar de diversas formas, né? Não só ali na nossa relação dia a dia, né, mas também na nossa relação, digo, humano-máquina, né, da nossa vida pessoal, mas também especialmente no campo profissional, como que isso atinge a gente e muda a forma também como a gente trabalha. Eu acho que a SES desse ano trouxe muitas questões para a gente pensar, tanto a robotecnia quanto o sensório, né, a outra macro que a gente ainda vai tratar. A SES, só para explicar, né, feira de tecnologia e inovação de produtos, né, que inclusive é onde foram lançadas várias inovações aí que a gente usa no nosso dia a dia. Isso. E a IA física, né, essa materialidade da inteligência artificial e muito ligada à questão dos robôs também, que é um grande tema, foi um destaque grande no evento, né? Pensar robôs humanoides, pensar sensores avançados também, como é que a gente materializa cada vez mais a inteligência artificial no nosso cotidiano, que eu acho que é um pouco do que a gente está tratando nessas duas macros de formas diferentes, né? A robotecnia, a Carol já bem explicou que a gente está aí repensando esse mundo do trabalho com a presença de outros entes junto conosco, né? Como é que a gente constrói outros caminhos, né? Como é que a gente pensa robôs aí apresentados como colegas de trabalho, como frentes aí ligando também questão robô, inteligência artificial, demografia. Yuri já trouxe, né, no início um ponto crítico aí demográfico do mundo, que a gente já vem também falando, né, Carol, nos últimos anos nos reportes, que a questão demográfica é um ponto importante. Então, tem países aí que estão já muito avançados no envelhecimento populacional. Como que a gente dá conta desse vazio de mão de obra? Então, esses robôs em armazéns industriais, em espaços fabris, em espaços de comércio, em espaços também muito fortes de saúde, né, robôs cuidadores, em lugares que não tem mão de obra também suficiente para estar na casa das pessoas ou até nos hospitais, né? Então, como que a gente contempla isso daí? Então, a robotecnia vai falar desse redesenho de funções, de identidade desses profissionais e dessas máquinas que estão cada vez mais no nosso cotidiano, como que a gente lida com isso e que outras relações que a gente vai construir a partir dessa questão. Eu vou... Quem teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho o conteúdo da SES, tem lá vídeos, né, que são interessantes. Eu vou até colocar depois no descritivo no episódio também, assim como todas as referências que a gente vai falando ao longo da conversa, que tem vídeos que mostram ali os robozinhos dobrando roupa, botando roupa para lavar, lavando louça,
Porque esse desenvolvimento dos robôs humanoides parece que é uma coisa meio, né, bobeira, brincadeira, mas eles estão investindo pesado para que, de fato, esses robôs humanoides estejam presentes o mais rápido possível no nosso dia a dia, auxiliando as tarefas e esse ponto também que a Carol reforçou da economia do cuidado, né? Eu vou até trazer novamente o dado que eu citei sobre a questão da China, porque eu acho que é um dado emblemático. Esse é o 4º ano seguido que a China tem um decrescimento populacional, uma queda populacional, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Tá desequilíbrio, né? Morre, mas não nasce pessoas para. Não É, nasce, não Não nasce, nascendo o não nasce pessoas suficiente. suficientes para repor as pessoas que estão vivendo mais, na verdade, né? Não é sobre as pessoas que estão morrendo, é sobre as pessoas que estão vivendo mais e estão saindo também da mão de obra ativa, né? São pessoas que vão se aposentando, ou seja, elas param de produzir. Então, como que vai dar conta a economia de girar em torno de uma população cada vez mais envelhecida e economicamente não ativa? Então, 4º ano de decréscimo e com a pior taxa de natalidade da história desde que eles começaram a registrar esse índice em 1948. E aí entra muito esses robôs, né? A importância desses robôs para cuidar dessas pessoas que não têm filhos e que vão envelhecer e que não vão ter necessariamente um suporte ali, um cuidado quando estiverem precisando de mais suporte nesse sentido. Eu acho que isso é importante reforçar. E a gente vê também esse movimento quando fala da materialização da tecnologia, né? De uma inteligência artificial que não está só pensando com a gente, mas andando ao nosso lado. Então, isso é uma mudança também interessante de perspectiva e da forma como a gente olha essa interação tecnológica e realiza esses sonhos dos filmes de ficção que a gente via há décadas atrás, os Jetsons e outros clássicos assim da televisão, de ter o robô mais presente no nosso cotidiano, né? O Yuri trouxe aí o caso do robô que faz parte aí dos cuidados da casa. Então, imaginem aí, claro que isso está mais a longo prazo, precisa ser disseminado, mas isso abre brechas para outras dinâmicas sociais que a gente vai estar acompanhando no futuro. Mais algum case que vale citar aqui dessa robotecnia que está no material, que está no estudo? Eu acho que é pensar aí, em geral, né, os cases da robotecnia vão falar muito como que a tecnologia está trazendo ganhos em diferentes frentes, né? São essas fábricas mais autônomas, né, as fábricas inteligentes, esses laboratórios também que vão começar a pensar por eles, junto com os pesquisadores, né, mas vão ter uma autonomia cada vez maior, até os próprios materiais com uma determinada inteligência aí dada pela tecnologia. E junto disso, a exigência de uma recapacitação das pessoas para lidarem com esse novo panorama de relação humano-máquina, que eu acho que isso é um ponto importante também para a gente reforçar, né? Como que as empresas vão dar esse suporte, vão repensar aí as competências do seu quadro profissional e como que nós vamos ter que nos recapacitar também para falar de uma outra forma com as máquinas no nosso dia a dia, que isso a gente já está vendo, né? Mas isso vem com uma demanda cada vez maior. E é legal a gente falar também que quando se pensa em recapacitação, não é só a recapacitação no sentido das pessoas mais velhas que precisam aprender a literacia digital. É também sobre as pessoas mais novas que estão tendo muita dificuldade em questões básicas de relacionamento, empatia, desenvolvimento de habilidades sociais necessárias aí para o mercado de trabalho. E aí a gente traz um pouco isso também na terceira macro tendência, que é a Sensorium, né, que vai trazer essa relação com a tecnologia, modificando a forma como a gente interage com o mundo, alterando habilidades, ampliando sentidos. A Sensorium é essa macro que ela vai falar como que esses dispositivos, os ambientes, né, que leem o corpo e a mente em tempo real, né, e reagem a isso, como que eles vão ampliar, né, suas funcionalidades e como que eles vão também ampliar os nossos sentidos, o impacto disso, né, dessa tecnologia. Eu não sei se vocês viram, acho que foi na SES, e depois eu via, enfim, aparecendo num programa dos Estados Unidos, né, nesses que a gente vê uma faixinha assim do pedaço na internet,
que é um pirulito, né, que você coloca na boca e ele acho que toca uma música, né? Você começa a ouvir uma música ao saborear o pirulito. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, uma Não coisa vi. muito no campo. Isso foi, se não me engano, foi na SES, eu acho que eu mandei isso para a Isabela. E depois apareceu no programa, acho que do Jimmy Fallon e tal, porque chamou acho que tanta atenção assim que apareceu no programa. Eu não Curioso. sei, É eu não sei, curioso. assim, ele até chamou a pessoa para mostrar, né? E não acreditando muito, e quando ele coloca, né? Na boca ele fica assim, não sei explicar exatamente, acho que depois vale o pessoal aí pesquisar um pouco, mas eu acho que isso vai ser muito interessante porque a gente vai ver também, eu acho que o sensório, essa expansão tecnológica dos sentidos, mas também chegando muito nesse campo, né, neural, né, aumentando muito as nossas sensações também em relação a essa tecnologia, ampliando essas sensações, ampliando esses sentidos, né? Eu acho que é uma macro que pode parecer, talvez, né, ao primeiro olhar, muito futurista, mas talvez ela esteja bem mais próxima do que a gente imagina, porque já está mexendo, né, essa tecnologia já está transformando ali muito os nossos sentidos, né? Então, enfim, eu lembrei disso aqui como um case interessante, apesar de não saber explicar muito como funciona, mas chama atenção para quem não viu olhar, porque realmente pareceu assim interessante. Não sei me aprofundar Eu sobre acho que eu posso o citar até um case. exemplo que está no estudo, que seria uma aplicação um pouco mais prática de uma tecnologia desse tipo, que é um óculos que, através da inteligência artificial, consegue fazer leitura labial e identificar melhor o que está sendo falado numa conversa para pessoas surdas. E aí esse óculos está conectado ao aparelho auditivo daquela pessoa para que ela possa... E aí, com esse recurso da inteligência artificial, o som ele é criado de uma forma um pouco melhorada para que ela tenha uma experiência auditiva mais positiva naquela conversa, né? Esse tipo de interação da tecnologia de forma sutil, né? Nas nossas interações sociais, nas nossas próprias interações entre humano e máquina também, que não deixa de ser uma interação super relevante de você observar. E aí tem tudo a ver com isso que você está falando também, né? Esses novos sentidos, novas linguagens. Aqui a gente está falando também muito desse humano ciborgue que vai sair dessa cotidianização da máquina, né? A gente cada vez mais com isso. Parece uma realidade distante, mas a gente já tem notícias disso de formas não tão futurísticas quanto a gente imagina quando se fala num corpo ciborgue, né? Mas quando empresários dizem as pessoas estão chegando na minha empresa sem saber ligar o computador, só sabem fazer as coisas no celular, por exemplo, né? Ou não sabem conversar quando estão presencialmente na empresa, principalmente no caso dos mais jovens. Isso é uma demanda tão grande, isso é uma questão aqui no Brasil e outros países que a gente também cita cases aqui no report, né, de situação na Inglaterra sobre isso, que os jovens estão aprendendo habilidades sociais com foco em trabalho, né? Então, foi desenvolvido até em parceria com a Unesco, isso é um ponto de atenção interessante. E outro aqui no Brasil também, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, para essa questão também de lidar com as emoções, de lidar com socialização, relacionamentos. Então, isso é interessante como que a nossa parceria com a máquina, seja a gente pensando sobre isso ou não, ela traz impactos para a forma como a gente é. A gente constrói a máquina, mas a máquina também nos constrói de alguma forma. Então, quanto mais a gente vai vendo isso não é tecnologia que não é nem tão futurista quanto se espera as próximas, né? Então, aqui é um convite para a gente pensar cada vez mais o que está acontecendo. Já se fala que a gente está indo para um outro tipo de sociedade, fora assim, do texto escrito, que é a nossa sociedade até então. Então, a gente está voltando a uma sociedade mais ligada à oralidade, por conta da nossa dinâmica hoje com as máquinas. Muita gente conversa até por voz, com chatbots, né? Então, isso é interessante também, como que a dificuldade de escrita hoje dos jovens, a escrita cursiva, isso tudo são notícias que a gente vai tendo
de como que o nosso relacionamento com as máquinas vai mudando também as demandas e as habilidades. Não estou aqui nem pensando é melhor, é pior, mas muda. E a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. E o sensório é muito esse convite, assim, o que a gente vai fazer? E aí, sensorialmente, aí na nossa fala, na nossa escuta, em tudo, como que a gente vai poder amplificar os potenciais humanos, como que a máquina está trabalhando também para se aproximar dos recursos que a gente tem, da inteligência do corpo humano, que é muito avançada. E nessa discussão aí, na SES também apareceu questões ligadas a isso, né? Homenageados na categoria de casa inteligente, que a SES tem várias categorias aí para analisar as inovações que estão sendo apresentadas na questão de casa inteligente, que é uma das grandes frentes dentro dessa feira. Teve uma cabine de bem-estar neurológico, com sensores aí para captar atividade cerebral, postura, batimento, para entender o estado cognitivo e físico das pessoas em tempo real e ajustar o ambiente todo ligado a isso. Então, a gente já vai vendo como que estão sendo criadas tecnologias responsivas que vão mudar a forma como a gente interage com os objetos. Se diz também que a gente está na última era assim, de objetos não inteligentes, né? Que no futuro, tudo que a gente vai estar se relacionando tem uma inteligência. A cadeira vai se adaptar automaticamente, a luz da nossa mesa também vai se adaptar a gente. Então, é uma outra interação tecnológica. A tecnologia vai aparecer menos e vai estar mais presente sem que a gente perceba isso. Yuri, eu peguei uma colinha aqui, só para complementar a história do pirulito. Ele se chama Lollipop Star. É um pirulito tecnológico inovador que reproduz música diretamente para o ouvido interno do usuário, enquanto é consumido. Então, ele utiliza uma tecnologia de condução óssea. O dispositivo ele permite vibrações sonoras pelos dentes e mandíbula, permitindo que o som seja ouvido apenas por quem o come. Caramba. Muito louco, né? Demais. Daqui a pouco isso aí vai estar em demonstração em algum festival Futuros Possíveis. Com certeza. E só voltando aí para esse ponto de internet das coisas que você trouxe, Isa, a gente falou muito disso no estudo anterior, né? Nas macro tendências 2025, 2026, lançada aí no final de 2024. Não, lançada no final de 2024. A gente falou bastante desse tema, fica até a sugestão para quem quiser ouvir o episódio, porque continua muito atual. E só um outro ponto que eu acho que vale trazer sobre essa última macro, a Sensorium, que a gente traz alguns cases no estudo, é dessa relação, né, das grandes empresas de inteligência artificial com a educação. Tem um case que escolas públicas dos Emirados Árabes estão introduzindo inteligência artificial como disciplina formal em todas as séries a partir do jardim de infância. Tem outros países que estão indo pelo mesmo caminho. E aí, OpenAI, Anthropic, a própria Microsoft, o Google, eles estão buscando muito essas escolas, esses governos, para firmar parcerias para estabelecer as suas ferramentas como a ferramenta que vai guiar aí a educação dessas pessoas em torno da inteligência artificial. E é algo que a gente já está vendo, né, sendo desdobrado e que vai acontecer provavelmente em breve aqui no Brasil, de ter realmente disciplinas sobre inteligência artificial, não só na faculdade, mas no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. E aí é o poder de influência que essas empresas vão ganhando também cada vez maior em função desses avanços. Sim, eu acho que um ponto também importante da gente mencionar nessa macro, quando a gente fala desses objetos inteligentes, é falar dos vestíveis, que também é um tema que a gente já mencionou em outros relatórios, mas que aparece muito forte aqui nos vestíveis industriais, no tema de segurança do trabalho, que é um outro assunto que vem crescendo enormemente nesses últimos anos por conta desses avanços tecnológicos, tanto da robótica quanto da inteligência artificial. E por conta da crise climática também, né? Também. Calores extremos, enfim, condições extremas de trabalho. Exato. Então tem essa questão, a gente já trabalhou muito ligado a essa questão da emergência climática também, e novos vestíveis, mas agora vem essa frente mais avançada ainda, ligada a uma adaptação ao corpo do trabalhador, uma ajuda também para a pessoa ganhar mais força para pegar um objeto. Então, nesses trabalhos que estão aí
mais de frente, né? Trabalhos que envolvem mais risco ao corpo humano, os vestíveis vêm como um ganho interessante aí para as pessoas, para reduzir o cansaço, para prevenir lesões, né, de coluna ou de outra área do corpo, com esse atrelamento do corpo com a máquina, né? Então é bem interessante também da gente acompanhar, principalmente aí nesse eixo de reflexão de empresas, que é tão importante para a gente, o que essa macro está trazendo também, né? São avanços relevantes. Vamos para a nossa dica de ouro? Tenho mais alguma coisa que vocês acham que a gente precisa falar do estudo ou a gente conseguiu cobrir bem? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem e aí quem tiver mais curiosidade é só acessar através do link no descritivo, né? Acho que tem bastante conteúdo, né, no estudo, para quem quiser se aprofundar, muitos cases que não dá para a gente aqui, né, nesse momento citar todos, né? Mas acho que sempre falo, é realmente um estudo, é pegar, estudar, ler, marcar, retomar, voltar a ele, né? É uma fonte muito grande aí que pode ajudar vocês aí durante o ano, nas decisões, nos desafios, nas oportunidades. Fonte de bons insights, né? Eu ia só reforçar isso também que a Carol falou, tem muita coisa, a gente falou 1% aqui dos cases, das informações, e olhar também sem susto, assim, nossa, eu não estava sabendo que isso estava acontecendo. Nunca é o nosso objetivo, assim, que as pessoas se assustem com essas inovações, mas um convite para pensar junto, para olhar, será que eu estou acompanhando bem o que está acontecendo? Onde que seria interessante eu investir no meu negócio? Mapear também criticamente as empresas, né? Ver quais são as demandas tecnológicas atuais, de energia, de dados, de competências. Então, olhar esse estudo também com esse filtro. O que faz sentido dentro do meu negócio? O que faz sentido dentro da minha área profissional? Então, fazer essas perguntas qualificadas em cima das informações que a gente traz, que são só o início de uma grande conversa, né? Nesse breve período aqui que a gente já estava conversando nós três, a gente já trouxe várias inovações que complementam aquilo que a gente estava falando no estudo. Então, o estudo não para, ele é só o início aí, para a gente ficar ligado nessa progressão desses temas, né? E como é que a gente avança nesse mundo hipertecnológico. Boa. Agora, dadas as considerações finais, eu quero uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo para compartilhar com a audiência. Eu vou indicar 2 livros aqui. Um se chama O Hotel dos Sonhos, da Laila Lalami, não sei se é assim que se fala o nome dela, ela é autora finalista do Pulitzer, e é um livro bem interessante, né, que ele fala sobre, ele imagina um futuro próximo, né, onde dados, algoritmos e vigilância preditiva vão determinar quem é considerado perigoso antes mesmo de qualquer crime acontecer. E o que é interessante é que nesse livro, né, começa com uma mulher voltando de viagem e aí ela é presa porque é identificado ali através dos sonhos dela que ela poderia vir a ser uma pessoa perigosa, né? E aí a história, enfim, não acabei ainda, né, de ler o livro, mas é bem interessante porque vai se aprofundar em cima disso, do quanto, né, essa tecnologia invadindo a nossa mente pode se tornar até uma arma contra nós mesmos, né? Porque você começa ali a utilizar o inconsciente, né, como dados, e muitas vezes coisas que a gente ainda nem entende, né? Então, vai acompanhar essa história dessa mulher, né, que vai ser aprisionada por esse sistema, né, que vai confundir ali probabilidade com culpa, né? Então, algo que poderia ser, ou até algo que nem tem tanta questão assim. E, enfim, é um livro bem interessante, ele já tem em português, eu vi inicialmente lá no XSW, né, no XSW tem uma área de lançamento de livros, na época não comprei, e ele já tem traduzido para o português, tá? E um outro livro que eu vou indicar é o Cointeligência, do Ethan Mollick, que o autor ele explora também como humanos e inteligências artificiais podem trabalhar juntos, então tem muito a ver aí com o nosso Robotecnia, né? Não como substituição, né, mas é uma ampliação das capacidades humanas. Então, é um livro que é muito interessante, porque ele não coloca aquele olhar de a inteligência artificial contra os humanos, né?
e sim os humanos que sabem colaborar com a inteligência artificial em oposição àqueles que não sabem. Então, é um livro interessante aí para a gente se aprofundar e envolve também o campo da educação. Ótimas dicas. A minha sugestão é a leitura de uma autora, e são várias obras, é a da Donna Haraway, em especial o Manifesto Ciborgue, e uma mais recente dela, que chama Ficar com o Problema. Eu acho que esse título é bom para a gente pensar esse momento, né, que ela vai fazer um convite para a gente não nem sucumbir ao desespero e nem nos atrelar à esperança de que tudo vai dar certo, né, que é esse fatalismo tecnológico que a gente tem hoje, ou a esperança de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Mas é isso, ficar com o problema, tá? A gente tem esse contexto aqui, o que a gente pode fazer de melhor com isso aqui, o que é viável, o que é prático em termos do que a gente tem. Então, um convite aí para a gente ficar com essas várias questões que a gente trouxe. Tem muitos outros livros, para quem se interessa especificamente por inteligência artificial hoje, estão sendo produzidos vários, né? Mas eu acho que vale também umas leituras um pouco fora da curva, para a gente pensar um pouco mais criticamente sobre isso. Então, meu convite aí fica para Donna Haraway, mas tem outros filósofos pensando, tem o Pós-Humano, da Rose Braidot também, que é uma leitura interessante aí para pensar essa questão da nossa condição para além do humano, né, com essas novas tecnologias que estão invadindo aí a nossa biologia também. Muito bom. Eu vou dar uma sugestão mais prática, é o livro A Máquina que Pensa, Jensen Huang, NVIDIA e o microchip mais cobiçado do mundo, que fala muito sobre essa história da NVIDIA, como que ela se tornou aí hoje a empresa mais valiosa do mundo, porque tem o produto mais valioso do mundo, né, que são esses microchips essenciais aí para o desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias. Comecei a ler agora, ainda não cheguei nem na metade, mas estou gostando bastante. Então fica essa sugestão também. Carol, Isa, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, o @CasaFeijão, onde a gente compartilha muito conteúdo bacana por lá, além de manter a programação da casa sempre atualizada, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio para falar sobre o que você precisa saber hoje, para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio.